Do terceiro ano B, hoje, segunda-feira, dia 22 de junho de 2020, e a professora Alessandra vem com uma videoaula de História. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 7 de História, que tem como tema Vida e Trabalho no Espaço Rural Atual. Você já estudou a vida e os tipos de trabalho realizados antigamente no espaço rural, mas já parou para pensar em como esses espaços se organizam e quais atividades são realizadas nele nos dias atuais? Observe as imagens de abertura desse capítulo. Nós podemos ver aí, turminha, uma colheita e secagem de café em São Paulo no ano de 1920. Ao lado, nós temos uma secagem de café em Minas Gerais atualmente, tá? Agora, lá no box trocando ideias, quais atividades estão sendo mostradas nas imagens de abertura do capítulo? É a colheita e a secagem do café. Que diferenças existem na realização das atividades retratadas? Se vocês observarem aí, turminha, na primeira imagem é necessário várias pessoas para realizar esse trabalho e elas estão realizando esse trabalho manualmente. Já na segunda imagem é utilizada apenas uma pessoa para a realização do trabalho e ela está fazendo uso do quê? De máquinas, certo? Converse com os colegas e o professor sobre o que você sabe acerca da vida e do trabalho no espaço rural atualmente. Então, na live, vocês poderão contribuir, falar o que vocês sabem da vida no campo atualmente. Agora nós vamos lá na página 30, coloquem a data de hoje, atividades do Edmundo. Um espaço marcado por mudanças. No capítulo anterior, você estudou um pouco sobre os modos de vida e o trabalho no espaço rural no passado e viu que por muito tempo a maior parte do trabalho realizado nesse espaço fazia uso principalmente da força de trabalho humana, ainda com a ajuda de alguns animais. Atualmente, no espaço rural brasileiro, existem grandes e pequenas propriedades de terra. Nas grandes propriedades, geralmente, é possível observar a presença de máquinas utilizadas para a realização de atividades. Enquanto isso, nas pequenas propriedades, é comum que seja usada apenas a força de trabalho dos proprietários rurais e de seus familiares, em atividades realizadas para garantir o seu sustento. Então, o que nós podemos ver aí, turminha? Que antigamente, no campo, era utilizado mais a força dos braços, né? O trabalho com os animais, o trabalho manual. E atualmente, com o avanço da tecnologia, hoje, principalmente nas grandes propriedades, as pessoas utilizam as máquinas, né? No lugar do trabalho de várias pessoas. Grifem aí, no capítulo anterior, até sustento. Agora, nós vamos observar algumas imagens. Na primeira imagem, grande propriedade rural em Roraima. Na imagem, é possível observar um elemento que geralmente está presente nesses espaços, as máquinas. Na segunda imagem agora, turminha, pequena propriedade rural em São Paulo. Observe que nela há poucas pessoas trabalhando e que o cultivo da plantação é feito sem a ajuda de máquinas, ou seja, turminha, manualmente. A tecnologia também está cada vez mais presente no espaço rural. Ela pode ser observada não só nas máquinas, mas nos meios de comunicação e de transporte, que estão inseridos nesse espaço e que fazem parte da vida das pessoas. Vamos grifar aí a tecnologia até pessoas. O meio de transporte cada vez mais presente nos espaços rurais é o ônibus escolar.
Esse transporte facilita a locomoção de estudantes que antes, turminha, acreditem, iam a pé ou utilizando outros veículos sem segurança e conforto. Na imagem, esses são estudantes da zona rural da Bahia, que estão fazendo uso do ônibus escolar. Com o avanço tecnológico, né, agora está chegando mais recursos para as pessoas que vivem no campo. Por muito tempo, o espaço rural foi associado apenas aos lugares mais afastados, nos quais atividades como a agricultura e a pecuária eram realizadas. Atualmente, sabe-se que a organização desses espaços e os modos de vida que existem neles são bem diversos. Setores do comércio, da indústria e da prestação de serviços também podem estar presentes nos espaços rurais brasileiros, tornando a vida neles muito mais dinâmica. Dinâmico, que se modifica continuamente, que evolui, que indica movimento, mudança. Antigamente, quando nós falávamos que a pessoa morava no campo, daí todo mundo já imaginava, é um lugar afastado, sem poucos recursos, sem meios de comunicação, meios de locomoção, né? E atualmente, com o avanço tecnológico, com o avanço dos meios de locomoção, dos meios de comunicação, a vida das pessoas que moram no campo ficou muito melhor, certo? Aí nós temos uma vista aérea da zona rural da cidade de Cafelândia, no Paraná. Acreditem, aí é a zona rural, tá? Hoje em dia, turminha, como falou aí nesse trecho, setores do comércio, da indústria e prestação de serviços também já podem estar lá nos espaços rurais brasileiros. Em algumas cidades, a presença de indústrias, de comércio, prestações de serviços já se encontram no campo, mudando a visão errônea que nós temos, né, do campo, que é um lugar afastado, com poucos recursos. Agora é com você. Como eu trabalho no espaço rural atualmente, marque X nas alternativas corretas. Então, vocês vão ler as opções e vão marcar as alternativas que vocês acham corretas, tá? Número 2, escreva uma característica do espaço rural atual que não existia no passado. Agora nós vamos lá na página 32. Os profissionais do espaço rural. O trabalho desenvolvido no espaço rural está presente no dia a dia dos brasileiros. Para que diversos alimentos e produtos cheguem à sua casa, é necessário o trabalho diário de muitos profissionais desse espaço. Conheça a seguir alguns deles. Os pecuaristas, turminha, que nós já estudamos sobre a pecuária. Os pecuaristas são os profissionais do espaço rural, que criam vacas, porcos, galinhas e outros animais. Algumas vezes, esses profissionais contam com a ajuda de outros trabalhadores, como veterinários e zootecnistas, para cuidar dos animais. Por meio do trabalho dos pecuaristas, são obtidos alimentos como carne, leite, ovos e matérias-primas para a indústria. Grifem aí. Pecuaristas, os pecuaristas até indústrias. Aí nós temos na imagem, né, um pecuarista alimentando as vacas em Santa Catarina. Agricultores. Os agricultores trabalham com o solo e com o cultivo de frutas e vegetais. Eles geralmente sabem qual é a melhor época para plantar, a maneira de regar, a plantação e o tempo adequado para a colheita. Entre as atividades realizadas por esses profissionais estão a plantação, o cultivo e a colheita de grãos, frutas e vegetais, que são vendidos e consumidos em todo o Brasil. Vamos grifar aí. Os agricultores até Brasil. Agora nós vamos lá na página 33.
Apicultores. Os apicultores trabalham na criação de abelhas para retirada e venda do mel. Por meio do trabalho desses profissionais, são produzidos alimentos como a geleia real e o própolis, que também são comercializados. Aí, na imagem, nós temos um apicultor trabalhando com abelhas em zona rural, no Mato Grosso, na zona rural. Tá? Grifando os apicultores até comercializados. Os extrativistas. Os extrativistas são os profissionais que retiram recursos vegetais e minerais do meio ambiente para a fabricação de vários produtos pela indústria. Alguns dos recursos extraídos por esses profissionais são o látex, o ferro, o ouro e o carvão. A extrativista retirando o látex de uma árvore em zona rural de São Paulo. Além grifem também, tá bom? Os extrativistas até carvão. Além das profissões apresentadas aí, né, que vocês acabaram de ver, existem nas zonas rurais brasileiras outras profissões, como a de professores, vendedores, motoristas e comerciantes. Isso acontece devido às mudanças que ocorreram nos últimos anos em muitos desses espaços, tornando a vida mais dinâmica. Então, com a chegada do comércio, das escolas, das indústrias no campo, surgiram outras profissões também na área rural. Agora nós vamos trabalhar as páginas 34 e 35. Agora é com você. Leia o relato dos personagens a seguir para descobrir qual das profissões apresentadas no quadro eles realizam no espaço rural. Depois, registre suas respostas nos espaços adequados. Vamos lá? No quadro, nós temos as seguintes profissões: agricultor, professor, pecuarista, extrativista, apicultor, comerciante e motorista. Vamos descobrir quem é cada um? Meu nome é Leandro e eu dou aulas de história em uma escola da zona rural de Santa Catarina. Atualmente, estou ensinando aos meus alunos algumas características do espaço rural brasileiro, no passado e no presente. Sou o... Quem é, turminha, que dá aulas? O professor. Então, vocês vão escrever aí na primeira linha, professor. E vocês vão ler, né, os outros personagens e vão descobrir a profissão de cada um, de acordo com as profissões disponíveis aí no quadro. Número 2. Qual é a importância do trabalho exercido no espaço rural brasileiro atualmente? Qual que é a importância, turminha? Converse com o professor e os colegas, depois registre a conclusão a que vocês chegaram. Então, vocês vão refletir aí na casa de vocês, conversar com os familiares de vocês e vão chegar a uma conclusão sobre qual é a importância do trabalho do campo, né, no espaço rural atualmente. Qual é a importância desse trabalho? Vocês vão registrar nas linhas aí da questão número 2 e depois compartilhar com a professora e os colegas. Ok, turminha? Realizem a atividade agora na hora do praticar e eu espero vocês na live da 1h50, ok? Um beijo e até daqui a pouco!